A paz do Senhor, irmãos. Desde já o motivo de regozijo da minha parte poder estar sendo um canal de bênção para a sua vida nessa noite. E é impressionante, irmãos, eu gosto de louvar, mas eu amo poder explanar a palavra de Deus. Eu amo ao ponto de ter investido meu dinheiro nisso, meu tempo nisso, só que é impressionante que toda vez que estou escalado para poder estar ministrando, parece que o universo conspira para tirar a minha sanidade. É incrível, mas Deus nos dá a vitória em nome de Jesus. E eu não quero perder muito tempo, eu quero aproveitar o tempo que eu tenho. Eu sou ruim de conta, 42 minutos. Eu quero te pedir para você encarecidamente abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11. Esse mês de janeiro a igreja separou para poder estar falando sobre uma igreja com propósito, ou o propósito da igreja. Patrick deu início de uma forma muito bem no domingo de manhã, pastor Vinícius deu continuidade no domingo à noite, e eu quero falar um pouco com você sobre esse tema. Só que antes de nós lermos o texto sagrado, eu preciso que você entenda uma coisa. Sempre que nós contamos uma história, quando você lê um livro, quando você assiste um filme ou uma série, pode sentar, irmã, pode sentar. Existem dois tipos de pessoas ali naquela série, no filme ou no livro que você está lendo ou assistindo. Primeiro é o protagonista. O protagonista é aquele agente principal, é onde todo o enredo da trama, da história vai se desenvolvendo em volta dele. E existe os coadjuvantes. Os coadjuvantes são os personagens que circulam o protagonista. Eles também fazem parte da trama, os agentes principais. E o que eu quero dizer com isso? No meio que nós vivemos, o meio evangélico, é a mesma coisa. Existe um protagonista na nossa história. E esse protagonista se chama Jesus Cristo. E todos os outros que vieram depois de Jesus Cristo, antes de Jesus Cristo, todos aqueles que não são Jesus Cristo, são coadjuvantes dessa história. E isso inclui eu, você e todos nós. Então, no reino de Deus existe um protagonista e os seus coadjuvantes. E dentro desses coadjuvantes não existe maior ou menor. E aí nós vamos entender isso no discorrer da mensagem. O problema é que a nossa falta de maturidade ou a nossa inocência, ou seja lá qual for o adjetivo que você quer dar, acaba nos levando a esse nível de competição, aonde nós achamos que um é maior do que o outro, que o Patrick é maior do que o Adiel, e que o pastor Felipe canta mais do que o Adiel, e por aí a gente acaba criando esses termos que não deveriam existir dentro do reino de Deus, porque todos nós somos coadjuvantes, seguindo. E quando nós nos nivelamos nesse nível de competição, nós estamos fora do propósito. Mas, se pudéssemos dar um tema para essa mensagem, eu quero falar sobre o DNA de uma igreja com propósito. E para falar sobre esse DNA, eu quero usar a vida de um homem de Deus que é pouco citado na igreja. Nós falamos muito sobre Pedro, falamos muito sobre Paulo. Talvez Paulo seja o artigo mais estudado do Novo Testamento. As pessoas estudam até mais sobre Paulo do que sobre o próprio Cristo. Mas eu quero falar sobre uma pessoa que é extremamente importante no Novo Testamento. Alguns teólogos vão dizer que ele é a figura mais importante depois de Cristo no Novo Testamento. Não é Paulo, não é Pedro, não é João. Eu quero falar nessa noite
como nós vamos entender sobre esse propósito da igreja através da vida de Barnabé. Eu não sei se você conhece a história de Barnabé, não sei se você já leu sobre a história de Barnabé, mas Barnabé, ele é de forma assim indireta, responsável por discipular pessoas no Novo Testamento que escreveram cerca de 14 livros do Novo Testamento. Indiretamente, Barnabé está envolvido. Como? Discipulando, investindo e dedicando a sua vida à obra do reino de Deus. Uma pessoa pouco comentada, pouco falada, mas de um aprendizado muito grande. Atos capítulo 11, a partir do versículo 22, o texto sagrado diz assim: E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito do coração. Porque era homem, olha os adjetivos que esse homem carrega, versículo 24, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Calma aí que eu falei fé, me perdi. E muita gente se uniu ao Senhor. Barnabé, ele era levita natural de Chipre, e o seu nome, o nome dele, na verdade, era José, mas eu vou falar um pouquinho disso mais para frente. Ele recebe um novo nome, que é esse nome Barnabé, que significa filho da consolação, ou aquele que é encorajador. Irmãos, uma igreja com propósito, ela tem várias características, e é impossível em uma hora eu discorrer aqui tantas características para você. É por isso que você vai ser abençoado em cada culto, ter um irmão aqui usado por Deus para poder estar falando uma gota mais de água desse oceano imenso. Só que nessa noite eu quero falar sobre 4 características na vida de Barnabé que uma igreja com propósito precisa ter. Se a igreja tem o propósito divino, ela precisa ter essas características. Não tem para onde correr. E sem rodeios, eu quero falar sobre a primeira característica, uma igreja com propósito, ela precisa entregar tudo. Precisa entregar tudo. Hoje nós vamos ler os livros com calma, que geralmente eu corro, né? O Ian passa mal comigo. Por favor, Ian, coloca aí Atos capítulo 4, versículo 36. Eu vou ler junto com os irmãos no telão. Estou conseguindo enxergar, graças a Deus. Está diminuindo o meu grau, irmãos. Vamos ver se zera. Começou com 2 e pouco, foi para 1 e pouco, agora está em 1, vamos ver se zera. Vamos orar, com fé a gente chega lá. Versículo 36. Então José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade ou um campo, em outras traduções, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Interessante, porque no início da caminhada de Barnabé, ele já aparece na história entregando tudo que ele tinha aos pés do Senhor. Irmãos, você que é novo convertido, você que já é antigo na casa de Deus, caminhando com o Senhor, nós precisamos entender isso. Se vai começar uma caminhada com Deus, você precisa entregar tudo. Não tem como você começar uma caminhada de Deus trazendo aquilo que era antigo para dentro do novo. Aquilo que passou, passou. Você precisa esquecer. Porque agora tudo se fez novo na sua vida. Agora
os erros do passado são zerados, e o que Deus tem para você é uma nova história onde o passado não pode mais ser a sua realidade. Barnabé, ele entrega tudo. Provavelmente no capítulo 4, Barnabé, ele ouvira a pregação de Pedro. E a pregação de Pedro não é uma pregação que nós estamos acostumados a ouvir hoje, sabe? Levanta a mão aquele que quer receber a chave da vitória. Deus vai te entregar um cavalo novo, porque naquela época não tinha carro, mas tinha cavalo. Não, era uma pregação assim não, irmãos. Se você pegar a primeira e o segundo texto das mensagens de Pedro, são mensagens pesadas. Vocês são assassinos. Vocês mataram aquele a quem Deus enviou. Arrependam-se. Arrependam-se. Provavelmente essa mensagem, a segunda, Barnabé ouvira e se converter ao Senhor. E agora, ele entrega tudo aos pés do Senhor. E por que entregar tudo aos pés do Senhor? Irmão, entenda uma coisa. Quando o coração é cheio de Cristo, nossas posses perdem o valor. O que é as nossas posses comparado àquilo que Cristo nos oferece? Domingo aqui foi falado, no culto à noite, eu lembro muito bem, citaram a história do homem que compra um campo porque ele encontrou um tesouro muito precioso. É justamente isso que Barnabé fez, irmãos. Ele encontrou algo muito mais precioso do que a sua herança, do que as suas posses, do que o dinheiro poderia comprar. Algo tão precioso que ele não teve êxito em não só entregar o dinheiro, mas entregar suas vidas na mão do autor da vida. O problema é que muitos de nós queremos servir ao Senhor, mas queremos trazer uma bagagem junto. Aonde deveria começar o zero, eu vou começar a caminhar com o Pai, mas, sabe, esse pecadinho de estimação é difícil de abandonar. Uma igreja com propósito não pode, irmãos. O início da nossa caminhada é ou entrega tudo, ou entrega tudo. O Senhor não quer apenas o seu coração. O Senhor quer o seu coração, a sua mente, os seus braços, os seus pés, a sua força de vontade. Ele quer tudo. Aleluia. Coloca para mim, por gentileza, Marcos, capítulo 10, versículo 28. Não tem para onde correr, irmãos. Quando nós falamos de igreja com propósito, é inevitável, nós vamos recorrer à igreja primitiva para poder entender como tudo começou. Assim como o Patrick bem disse aqui no início, no culto de domingo de manhã. E olha que Patrick puxou lá do Gênesis, quando nem existia ainda a instituição igreja. Então, quando nós falamos de propósitos da igreja, é necessário nós virmos com força, porque às vezes nós estamos, sabe, aquela maquete bonita, aquela coisa linda, mas quando você vai se afastando da maquete, ela vai perdendo forma. E às vezes nós estamos tão afastados da maquete original que nós nem sabemos mais o que era no começo. Aí é preciso Deus usar alguém para poder falarmos sobre os propósitos da igreja, para poder retornar ao início. Marcos, capítulo 10, versículo 28. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos. Em outra tradução, entregamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse, olha só, Pedro fala para Jesus assim, eu perdi tudo, entreguei tudo para te seguir. Não só eu, nós. E agora Jesus veio com uma resposta linda. E Jesus respondendo disse, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho,
que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casa, em irmãos, em irmãs, mãe, filhos e campos, diga igreja, não, fala alto, porque essa parte ninguém quer falar, né? Quando chega nessa parte é difícil. Com o quê? Perseguições. E no século futuro, a vida eterna. Sabe o que Jesus está falando aqui, irmãos? Tem muita gente que lê esse texto e não consegue entender muito bem, mas eu vou tentar explicar para você. Jesus está falando assim, não existe ninguém que tenha deixado a sua família, por amor de mim, do Evangelho, que não vai receber casa, filho. Só que a gente confunde essa casa com, não, Deus vai me dar um casarão na praia. Ah, uma casa na praia. Deus olha para mim, seu filho. Mas, mãe, pai, irmãos, irmãs, fica meio confuso de entender? Porque Jesus está falando o seguinte: você lembra de quando Jesus envia os 72 para ministrar o Evangelho? Na casa de quem que eles ficaram? Jesus está falando, a casa que você vai receber é daquele que bem lhe receber por agrado. Os irmãos que você vai receber são esses que você está vendo aqui, irmãos, irmãs. Mãe vai ser aquela pessoa que vai cuidar de você como uma mãe. Só que tudo isso você vai receber já nesse tempo. Só que tem um bônus. Tem um bônus. Nós vamos receber perseguições. E quando você for perseguido por causa do Evangelho e por causa do nome de Jesus, glorifica com força, porque você está no caminho certo. O preço da entrega, pastor Vinícius, é alto demais. O preço da entrega é muito alto, é muito caro. Mas a recompensa, ela é infinita. Ela é infinita. O problema é que dos anos 90 para cá, nós fomos bombardeados com uma falsa teologia, aonde nos ensina a juntar dinheiros aqui na terra, a acreditar que o propósito da igreja é realmente enriquecer. Só que assim como Aquino, conversando lá com o Papa Pio alguma coisa, quem conta essa história é o reverendo Hernandes Dias Lopes, o Papa fala: Aquino, está vendo agora a igreja não precisa mais falar, nós não temos prata nem ouro. E Aquino contrapõe assim ao Papa: mas também nós não podemos falar, levanta e anda para o paralítico. Uma igreja com propósito, ela precisa entregar tudo para começar a viver o novo. Irmãos, o preço da entrega é alto, mas a glória, a recompensa pela entrega, ela é infinita. O Senhor está te garantindo uma vida eterna. Agora, se você tem dificuldade de entregar aquilo que você tem ao Senhor, e quando eu falo entregar tudo que você tem, eu não estou falando de dinheiro apenas, não. Eu estou falando de emoções, estou falando de sentimento, estou falando de sonhos, de propósito. Nós aqui viramos o ano falando que esse ano, eu não lembro quem foi que falou, se foi o pastor Vinícius ou foi o pastor Marcelo, mas sem expectativas minhas, mas querendo viver as expectativas do Senhor sobre mim. Por quê, irmão? Porque o plano, o sonho, os desígnios que Ele tem para a sua vida é muito maior do que aquilo que nós queremos para nós mesmos. O que nós queremos para nós é muito pouco. É um carro do ano, é uma casa quitada, talvez um cachorro bonito, né? Graças a Deus eu tenho o meu lá, mas tem gente que quer aquela Lessie, qual é o nome daquela Lessie? Eu não lembro a raça dela. Oi? Não é o Golden, não. Golden parece com o Labrador. Enfim.
Mas seguindo aqui, irmãos, tem gente que está querendo viver o luxo já. Não estou falando que você não tenha direito de ganhar um salário bom, de ter uma vida digna. Não estou falando isso. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Não troque as riquezas do céu pelos prazeres momentâneos da terra. Viva uma vida com propósito. E para iniciar uma vida com propósito é preciso entregar tudo ao Senhor. Não é possível viver uma vida para Cristo se continuarmos vivos para nós mesmos. O Senhor, Ele te faz o convite. E esse convite é: morra hoje. Morra hoje. Não tem como Cristo viver em você se você não morrer primeiro. Lucas 9:23 vai dizer assim, é um texto muito conhecido. Olha lá, ó. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. O convite que o Senhor faz para você que quer vir após Ele é: a cada dia, tome a sua cruz. Morra todo dia. Morra todo dia para os seus sonhos. Morra todo dia para as suas vontades. Morra todo dia para os seus desejos. E siga-me. Siga-me. John Stott, ele fala uma verdade sobre a renúncia cristã, e a frase dele é a seguinte: a abnegação não é simplesmente negar a nós mesmos e alguns luxos, é de fato negar ou despossuir a nós mesmos, renunciando ao suposto direito de seguir os nossos próprios caminhos. Existe alguém que está escrevendo uma história para você. Existe alguém com a caneta escrevendo a sua história na mão. Não queira ser o autor da sua história. Permita que o autor da vida escreva uma linda história para você. Segundo ponto, uma igreja com propósito investe nos improváveis. E investir no improvável é algo que precisa estar entranhado na igreja. Quantos improváveis temos aqui hoje? Esse, quem vos fala, é um. Nós temos vários improváveis aqui hoje. Coloca para mim, Ian, por gentileza, Atos capítulo 9, versículo 26. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhe contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falava, e como em Damasco falava ousadamente no nome de Jesus. Após a conversão de Saulo, após a sua fase de cegueira, Ananias vai lá, ora por ele, e ele volta a enxergar, sendo que, irmãos, é impossível ter um encontro com Cristo e ficar quieto. É impossível você ter um encontro com Cristo e ficar parado no mesmo lugar. A partir do momento que Paulo volta a enxergar, ele não se controla e já começa a falar sobre o seu testemunho, de como ele vira Cristo no caminho, de como ele foi impactado com aquilo ali. Sendo que os judeus não acreditaram no que ele estava dizendo, porque ele era um sanguinário. Ele caçava a igreja, ele prendia irmãos, e agora aquele que nos perseguia, aquele que nos encarcerava, aquele que nos perseguia como se nós fôssemos um bando de animal, agora ele diz que faz parte de um de nós. Aleluia, Jesus. O nosso Deus, Ele é um Deus dos improváveis. Ele é um Deus dos improváveis.
E os irmãos ali em Jerusalém começaram a tramar para matar Paulo. Olha, quando ele vinha aqui querer pregar, nós vamos pegar esse camarada, amarrar e tacar no mato, na água, matar. Vamos fazer alguma coisa. A gente precisa acabar com ele antes que ele acabe com a gente. Mas Barnabé, homem cheio do Espírito Santo e de fé, ele vê Paulo falando e ele enxerga o Espírito de Deus usando a boca de Saulo. Ele compra o barulho. Ele compra a briga de Saulo. Ele leva Saulo até os apóstolos. Esse aqui é homem de Deus. E quantos improváveis irmãos nós vemos na igreja precisando de um homem de Deus para poder o sustentar? Quantos? Nós queremos estar sempre perto daquelas pessoas que já têm um talento aflorado, aquelas pessoas que já têm uma desenvoltura com a liturgia de culto, que fala bonito, que se apresenta bem, que vem bem vestido para a igreja. Nós queremos estar perto de pessoas assim. Mas quem quer investir naquela pessoa que não tem nada para oferecer? Quem enxerga com os olhos de Cristo não vê no inimigo uma ameaça, mas um instrumento que Deus pode usar para cumprir os seus propósitos. Sabe aquele homem a qual os irmãos de Jerusalém estavam tramando para matar? Aquele que ninguém queria chegar perto dele porque ele os perseguia anteriormente? Quando ele é acolhido por Barnabé, apresentado aos apóstolos, logo em seguida, Paulo ele se retira para Tarso, e ali começa uma saga por alicerce. Ele passa 3 anos estudando, orando e se preparando. Estudando, orando e se preparando. Esse homem que era expelido pelos irmãos, ele se tornou o maior missionário que a Bíblia nos revela, depois de Cristo. Foi o homem que mais escreveu na palavra. Foi o homem que mais publicou literatura bíblica. Foi o homem que mais viajou. Foi o homem que viveu experiências extraordinárias. Porque alguém resolveu investir. Alguém decidiu investir. Nós precisamos entender que nós precisamos ser como Barnabés, investir naqueles que ninguém quer investir. O nosso próprio Senhor Jesus Cristo, quando veio formar o seu batalhão, a sua tropa, os seus seguidores, ele escolheu, irmão, eu fiz até, a gente fez um seminário aqui sobre a reforma protestante, eu vou repetir a palavra que eu disse, quando Jesus escolhe os 12, ele escolheu os piores que poderia formar aquele time. O time de Jesus era um time que tinha tudo para dar errado. Era impossível no mesmo time ter um coletor de imposto e um zelote, com certeza ia dar ruim. Era impossível. Mas Jesus, ele não enxergava com o nosso olhar, porque Jesus enxerga com o coração do Pai Criador. Ele sabe que do barro, você sabe o que é o barro? O barro eu usava muito quando era garoto, colocava o papelão, molhava para poder escorregar. Sabe esse barro? Que muita gente usa para poder tapar buraco, ou não usa para nada, apenas para poder sujar a casa de poeira, né? É desse barro que o nosso Deus Criador formou a criatura mais preciosa da terra. A criatura que leva o título de coroa da criação foi formada do barro. Então não me diga você que um traficante não pode se tornar um pastor, que uma prostituta não pode se tornar uma missionária,
que um viciado não pode se converter e encontrar em Cristo um caminho de luz e agora se tornar um homem de Deus. Antes desprezado na sarjeta, cercado por demônios e por toda a escória, agora lavado, remido pelo sangue de Cristo, se torna um homem do Senhor, através do poder do Evangelho. É isso que uma igreja com propósito acredita. Mateus 9,9, por favor, Ian. E Jesus, passando diante dali, viu assentado na recebedoria ou coletoria, em outros textos, um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Quando a gente lê esse texto aqui, sem muito entendimento, a gente não consegue entender a gravidade do que está acontecendo aqui. Porque Mateus era coletor de imposto, um judeu, coletor de imposto, um homem que ajudava os opressores de Israel a oprimir o povo. Eles eram taxados como a pior escória da sociedade, sem dignidade. Quando o coletor de imposto passava por uma rodinha de judeus, parecia chuva, de tanto que os judeus cuspiam no chão. O coletor de imposto não podia andar sozinho, que era arriscado de tomar pedrada, ser atacado. Era uma coisa complicada, irmãos. E é esse tipo de pessoa que, quando Jesus passa e enxerga na coletoria, sabe, na Receita Federal daquela época, Jesus olha para Mateus, mas não olha para Mateus como coletor de imposto. Jesus, ele não olha para você por causa do seu pecado. Jesus não enxerga o traficante como traficante. Jesus não enxerga o cracudo como cracudo. Jesus não enxerga o prostituto como prostituto. Jesus enxerga o pecador como alguém, como filho que pode ser lavado, remido e agora usado poderosamente através do Espírito Santo de Deus. Eu não estou vendo nenhum traficante aqui, nenhum cracudo aqui. Se Deus pode fazer isso com alguém que está no lamaçal do pecado, imagina contigo que está aqui dentro da igreja, ouvindo quarta, domingo, ministrações poderosas. O chamado de Cristo não espera as condições. Ele encontra você onde está e leva para onde deveria estar. O lugar do traficante não é da boca de fumo. O lugar do cracudo não é pelas esquinas das ruas escuras. O lugar da prostituta não é nas ruas escuras também. Não. Existe um lugar na mesa. Existe um lugar na mesa para essas pessoas. O rei, ele faz o convite para os mulambos. Ian que gosta dessa música, né? Existe o convite para os mulambos. E o convite não é para sentar em qualquer mesa, é para sentar na mesa do rei. E quem pode impedir o mulambo de sentar na mesa do rei? Aleluia, Jesus, porque Ele é misericordioso. Ponto 3. Uma igreja com propósito precisa alicerçar as vidas na palavra e no Espírito. Uma igreja com propósito foca no crescimento espiritual e na formação, irmão, de novos líderes. No texto que nós lemos no início, nessa explanação, Barnabé, ele está indo até a igreja de Antioquia, eu acredito que é Antioquia, para poder dar apoio. E quando ele chega ali, ele fica maravilhado, porque ele tem uma concentração de líderes, de mestres, de profetas. E ele chega ali e começa a encorajar os irmãos a permanecerem nessa unidade e nessa busca pelo conhecimento do Senhor Jesus. Interessante que quando ele chega ali, ele não quer mudar nada. Ele encoraja, vocês estão no caminho certo. Eu vim aqui para agregar.
Vamos começar a caminhar juntos aqui. Só que chega um momento onde a demanda fica muito grande. Aleluia, Jesus. Irmãos, eu amo Barnabé. Porque se fosse alguma outra congregação que nós conhecemos por aí, aonde os líderes gostam de manipular o poder, irmãos, pode estar cheio de membro na casa. Não levanta pastor em igrejas que não têm o propósito divino. Não se levanta, são igrejas órfãs de líderes. São igrejas órfãs de líderes. Porque aquele que se encontra na frente não quer. Ele tem problema com sombra o cercando. Só que diferente desse tipo de pessoa que não é guiada pelo Espírito Santo, Barnabé tem uma chama queimando dentro dele. E essa chama precisa ser compartilhada. A igreja de Antioquia agora começa a ter uma alta demanda, precisa de pessoas. E quem ele vai buscar para ajudar lá? Quem? O indesejado, Saulo. Ele vai até Tarso e traz Saulo para Antioquia. E quando Saulo chega em Antioquia, irmãos, agora o serviço está distribuído igualitariamente. E quando o serviço está distribuído igualitariamente, o fardo não fica pesado para ninguém. Às vezes eu fico ouvindo algumas histórias de pastores e de líderes, e eu tento não me aprofundar no que está acontecendo. Porque geralmente, quando eu me aprofundo, isso não é uma matemática exata, entenda o que eu estou falando. Geralmente, quando eu me aprofundo, são líderes que não gostam de compartilhar responsabilidades. São líderes que não gostam, que não conseguem enxergar na casa futuros líderes. São pessoas que gostam de manipular o poder, que gostam de manipular o altar, que gostam de manipular o microfone. Você pode manipular o altar, você pode manipular o microfone, você pode manipular as posições na igreja, mas uma coisa que você não consegue manipular, irmãos, é o Espírito Santo de Deus. E aonde o Espírito Santo de Deus está, tem crescimento, tem desenvolvimento, porque é Ele mesmo que faz isso acontecer. É Ele mesmo que faz isso acontecer. A Cibron, ela é conhecida como um celeiro de pastores. Completamos 60 anos, ano passado. Eu não faço nem ideia de quantos pastores já foram consagrados aqui, ou já passaram por aqui. Mas por que isso acontece durante esses 60 anos? Porque nessa casa, o Espírito Santo de Deus tem liberdade para agir. Aonde o homem não tenta manipular, o Espírito Santo tem liberdade. E quando o Espírito Santo tem liberdade, irmãos, ninguém segura essa igreja. Ninguém segura essa igreja. Agora, Saulo e Barnabé estão na frente daquela igreja. E que coisa linda. Onde há ensino e comunhão, nasce uma identidade. Aonde existe ensino e comunhão, pastor Vinícius, pastor Felipe, nasce uma identidade. Porque foi nessa igreja aqui, onde a primeira vez os crentes foram chamados de cristãos. E talvez naquela época tenham chamado de cristão até de uma forma pejorativa. Sabe? Achando que estavam diminuindo eles. Mas pelo contrário. Muito pelo contrário. É uma honra ser chamado de pequeno Cristo. Porque se eles chamaram aquele povo de cristão, é porque dentro daquela igreja, a imagem, o caráter de Cristo era revelado, não só através das vozes daqueles irmãos, mas principalmente através das atitudes. Às vezes nós sabemos falar muito bem sobre Cristo, mas manifestar, pouca coisa. Aqueles irmãos manifestavam as suas obras
cheiravam Jesus Cristo. As suas ações eram as ações de Jesus Cristo. Eles viviam aquilo que Jesus Cristo viveu e nos mandou viver. É por isso que aquela identidade foi rotulada naquele lugar. Cristãos, pequenos cristos, pequenos seguidores de Jesus. E glória a Deus que nós somos pequenos. Glória a Deus que nós somos pequenos. Pequenos seguidores de Cristo. Coloca, por favor, Ian, Mateus 28, 19 e 20. Tem muita gente que fica se perguntando, eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei qual é o meu chamado. Irmãos, a igreja tem um chamado. Esse texto é muito conhecido. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que Deus liberou sobre você, não é só para você. O que Deus liberou sobre Barnabé, não era só para Barnabé. O que Deus liberou para Saulo, não era só para Saulo. É para ser compartilhado. É para ser distribuído. Sabe? Nós fazemos algumas ações aqui, beneficentes aqui na frente, nós distribuímos roupas. É muito bom distribuir roupa, é muito bom distribuir alimento, mas o que o povo mais necessita é que nós possamos distribuir Jesus Cristo. Jesus Cristo, através não só daquilo que eu falo, mas principalmente daquilo que eu vivo. Irmãos, eu fico assim, eu acho lindo essa passagem de Atos, porque se você for ver, a primeira viagem missionária, o autor do livro Lucas, ele coloca Barnabé como a liderança daquela viagem missionária. Se você pegar os textos, vai dizer que o Espírito Santo mandou convocar Barnabé e Saulo, nos dando a entender que quem está de frente daquela viagem missionária é Barnabé. E aquela primeira viagem missionária, ela acontece. Mas quando você pega o texto, quando eles vão para Panfilha, se eu não me engano, Panfilha, acho que é Panfilha, enfim, eu esqueci o nome do lugar. Barnabé, ele permite que Saulo tome a frente e possa ministrar na sinagoga. O líder é Barnabé, mas ele coloca Saulo para ministrar na sinagoga. E o texto vai dizer que aqueles judeus, os judeus e os gentios que estavam ali presentes, gostaram, na verdade são os judeus que ouviram, gostaram muito da ministração de Saulo e queriam voltar lá para poder ver ele pregar novamente. Só que acontece o rebulim, enfim, mas o que eu quero dizer é o seguinte: Barnabé, ele não tem vaidade. O coração de Barnabé é um coração maduro, é um coração pronto. Barnabé não tem vaidade. Sabe, o Barnabé não fica incomodado se o pastor Vinícius está ministrando 3 domingos seguidos. O coração de Barnabé não fica invaidoso quando o pastor Felipe está cantando aqui 3 domingos seguidos. O coração de Barnabé não fica chateado quando o pastor chama a Flaviana para abrir o culto 3, 4 domingos seguidos. Barnabé não é esse tipo de crente, irmão. Existe um trabalho muito grande para ser feito, para ficar se preocupando com quem está abrindo o culto, com quem está pregando, com quem está cantando. Barnabé está preocupado com as almas, mas ao mesmo tempo que ele está preocupado com as almas, ele está trabalhando em Saulo. A igreja precisa consolidar líderes de excelência. E Barnabé, ele era um líder de excelência. Agora, por que eu fico assim, impactado com o texto? Porque Barnabé, ele vai dando oportunidade para Paulo, para Saulo, ainda é Saulo, depois eu vou explicar por que esse negócio de Saulo e Paulo.
ele vai dando oportunidade para Saulo, dando oportunidade para Saulo, e no capítulo 13 do livro de Atos, tem uma hora que agora não é mais Barnabé e Saulo, agora é Saulo e Barnabé. Saulo, ele passa agora a ser o cabeça, a estar na frente, a estar comandando. Irmãos, isso é lindo. Isso é lindo. Você sabe quantos líderes de excelência existem na Bíblia que conseguiu pegar um discípulo e o colocar no lugar tranquilamente, no seu lugar tranquilamente, antes de morrer? Poucos. Isso é uma coisa que a Bíblia vai relatar, poucos líderes conseguiram fazer isso. Isso é difícil, irmãos. Você investir em alguém, preparar alguém e ficar tranquilo, porque agora aquela pessoa pode tomar aquela posição de liderança. E isso aconteceu com Barnabé e Saulo. E também é no capítulo 13 que Saulo agora começa a se chamar Paulo. E por que isso? Saulo é um nome hebreu e Paulo é um nome romano. Quando Paulo tinha os dois nomes, porque ele era cidadão romano, mas quando ele vai fazer a viagem missionária, ele prefere que o chamem de Paulo, porque o lugar onde ele está, as pessoas iam se ambientar melhor com aquele nome. Né? Tem gente que fala que Paulo recebeu um novo nome. Não recebeu um novo nome, não. Ele recebeu uma nova identidade, porque agora ele estava convertido de verdade. E por que isso é importante, irmãos? Falar sobre essa liderança de Saulo agora na viagem missionária. Porque na primeira viagem missionária, eles levaram um jovem com eles chamado João Marcos. E João Marcos, ele é um jovem. É uma pessoa que está começando os seus primeiros passos na igreja. Sabe como você? Jovem. E o jovem, irmãos, ele é cheio de questionamentos. Todo mundo aqui já foi jovem e sabe como é que é a vida de um jovem. E João Marcos, no meio dessa primeira viagem missionária, ele decide voltar. Ele não continua com Barnabé e Saulo. Ele desiste dessa viagem missionária. E isso gera problemas lá na frente. A quarta e último tópico que eu quero falar é uma igreja com propósito, ela restaura os caídos. Por favor, Ian, Atos 15, 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha, é o nome do lugar que eu esqueci, desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, e Paulo seguiu a sua caminhada. Muita gente vai falar que teve uma briga muito feia entre Barnabé e Saulo, ou Paulo. Só que nessa briga, nessa contenda, nessa discussão, nessa desavença que acontece, você precisa entender algo. Nós somos pessoas de cabeças diferentes, pensamentos diferentes, mas temos um propósito. O nosso pensamento, ele pode divergir em algum momento, mas o nosso propósito precisa ser um. O Patrick falou sobre unidade aqui no domingo de manhã. E unidade, irmãos, é como se você pegasse um saco de batata, descascar as batatas e começar a amassar uma por uma e colocando na bacia. Você não sabe qual foi a primeira, qual foi a segunda, qual foi a última batata que colocou lá, porque agora todas elas se formaram um. Mas a batata, ela é diferente uma da outra.
Paulo, nesse caso aqui, ele tinha um zelo muito grande pela obra, mas o coração de Barnabé, irmãos, estava enxergando em Marcos uma grande potência nas mãos de Deus. E eu estava comentando no trabalho sobre essa discussão que teve entre Paulo e Barnabé, e eu quero conjecturar para você aqui. Eu não posso afirmar afirmar que foi isso, mas eu quero conjecturar. Entenda, isso é uma conjectura. Quando existe essa desavença, essa questão de pensamentos entre Barnabé e Paulo, Barnabé olha para Paulo e afirma: Paulo, você já está pronto para caminhar sozinho, mas João Marcos precisa de auxílio. É fundamental para a liderança entender quando aquele discípulo já está pronto para caminhar sozinho, porque, irmão, a criança precisa ser liberada do cordão umbilical. Se a criança, quando nasce, você deixar ela com o cordão umbilical, ela morre. Ela morre. Uma hora ou outra o cordão umbilical precisa ser cortado. E o cordão umbilical de Paulo e Barnabé foi cortado nessa discussão. Separados na estrada, mas unidos no mesmo propósito. Uma hora, irmãos, pode acontecer que eu ou você possamos sair aqui da igreja para um outro lugar. Você pode se mudar. Você vai viver uma nova estrada, um novo caminho. Mas nós iremos continuar juntos no mesmo propósito. A sabedoria reconhece quem pode seguir sozinho e quem precisa de cuidados para não se perder. Sabe, você pode estar muito bem caminhando sozinho, mas existe alguém que ainda precisa de amparo. Sempre vai existir um Paulo e um João Marcos dentro da igreja. Nós precisamos dar auxílio para o João Marcos quando ele precisar. Porque ninguém nasce fazendo tudo ou sabendo de tudo. Lembra que eu falei sobre os improváveis? João Marcos desistiu do começo, mas não é por causa de um erro no passado que a sua história agora está caminhando para o fracasso. Não. Nós cometemos erros durante a caminhada, mas o nosso Deus, ele é fiel e justo para restaurar a nossa vida e nos colocar de volta no propósito. Aquele homem a qual Paulo não quis levar para a segunda viagem é o mesmo homem que Paulo fala em 2 Timóteo 4,11. Coloca aí para mim, por gentileza. O mesmo homem rejeitado, o mesmo homem que não quiseram o levar, com o passar do tempo, com o discipulado, investindo na vida dele, é o mesmo homem a qual Paulo fala assim para Timóteo: só Lucas está comigo, toma Marcos e trazei-o contigo, porque é muito útil para o ministério. Uma igreja com propósito restaura vidas. O seu erro hoje não é o ponto final, ele é apenas uma vírgula aonde o Senhor pode restaurar para começar tudo de novo, se for necessário. C.S. Lewis vai falar: a tarefa do educador moderno não é derrubar selvas, mas é irrigar desertos. Irrigar deserto não é tarefa fácil. Irrigar deserto parece loucura. Parece loucura, é cansativo e demora para dar resultado. Mas quando dá resultado, quando você abre a sua Bíblia e chega no Novo Testamento, quando você passa de Mateus, qual livro que você encontra? Qual livro que você encontra? É o livro de Marcos. Mas se não tivesse alguém para ajudar Marcos, talvez esse evangelho não teria sido escrito.
Eu quero terminar essa mensagem, irmãos. Pode se colocar de pé. Eu quero orar pela tua vida. Essa mensagem, ela veio apenas para nos direcionar para algo que Deus já está fazendo aqui nesse mês de janeiro. Talvez não seja a mensagem que você queria ouvir, mas nós precisamos entender uma coisa. Deus não vai te trazer para a igreja para você ouvir o que você quer ouvir. Deus, ele vai te trazer para a igreja para você ouvir o que você precisa ouvir para você crescer. Se Paulo ou Barnabé fossem crentes mimados, na primeira discussão, os dois ficariam birrentos um com o outro. E não aconteceu isso. Infelizmente, na igreja, existe muito crente mimado, muito crente mimimi. Por qualquer coisa quer sair da casa de Deus, por qualquer coisa quer abandonar a obra. Lembra dos 4 pontos que nós falamos aqui nessa noite. E se tem uma coisa que Deus garante para você quando você entrega tudo, lembra? Casa, irmão, mas tem uma coisa de especial esperando por você que deixou tudo para seguir Jesus: perseguição. Não deseje as riquezas do mundo, deseje ser perseguido. Tiago vai falar sobre as provações. Não deseje os deleites desse mundo, deseje ser perseguido. Nós precisamos voltar à origem, e eu fico muito feliz por quem teve essa iniciativa, porque nós precisamos acabar, destruir, exterminar esse evangelho triunfalista que tem sido pregado pelos cantos. E eu já vejo algum tipo de manifestação divina, porque alguns lugares estão fechando por aí. Porque o evangelho genuíno precisa ser trazido, porque o rei está batendo as portas. E ele não vem buscar uma igreja mimada, ele vem buscar uma igreja lavada, remida, uma igreja madura, preparada para os agrilhões da recompensa que o evangelho gera na vida dos crentes. Tem muito trabalho para você nessa igreja. E às vezes eu escuto assim: tia, eu quero trabalhar, mas não tem nada para eu fazer. Não deixam fazer nada. Irmãos, desculpa. Se não deixam você fazer nada aqui na igreja, o mundo está aí fora. E por que você não faz? Por que você não leva uma caixa de som na esquina e começa a pregar, se você não tem oportunidade aqui no altar? Às vezes eu me questionava muito, pastor Filipe, eu não tenho oportunidade. Eu investi muito em teologia. Mas Deus me fez enxergar uma coisa: como você não tem oportunidade? Todo dia você ministra a palavra no trabalho. Todo dia você ministra a palavra no ônibus. Todo dia você tem alguém ali, naquela plataforma do trem, que para perto de você e você ministra a palavra. Como é que você não ministra a palavra? Você não está preocupado com a palavra, você está preocupado em aparecer. O problema é que nós queremos aparecer muito e impedir que ele apareça. A igreja primitiva, ela era uma igreja onde Deus abençoava de todas as formas, porque era uma igreja que não aparecia, era uma igreja que revelava o caráter de Cristo em todas as ações. É para esse lugar que nós queremos caminhar, é para esse lugar que nós precisamos caminhar, e é para esse lugar que Deus está nos levando. Feche seus olhos, irmãos. Pai, eu te agradeço, meu Deus, pela vida de cada um desses irmãos que teve paciência para ouvir, meu Pai, esse servo ministrando a sua palavra. Meu Pai, essa palavra, ela não é minha, ela não nasceu de mim, o Senhor me entregou para trazer com carinho e com amor para os seus filhos. Assim, meu Pai,
como os outros irmãos que pregaram aqui no domingo e que vão pregar no próximo domingo e na próxima quarta. O Senhor está nos levando, meu Pai, para um entendimento. O Senhor está nos levando para um caminho. E todo caminho, meu Pai, existe um ponto de chegada. E, meu Pai, neste ponto de chegada nós iremos viver coisas extraordinárias. Por isso, meu Pai, eu te peço, tira de nós, Pai, todo sentimento, todo espírito de qualquer coisa que possa nos atrapalhar de continuar caminhando o seu caminho. Não permita, Senhor, que pensamentos malignos nos atrapalhem, enxergando em nossos irmãos um adversário. Não deixe que o espírito de vaidade, meu Pai, adentre do nosso coração, querendo, meu Pai, tomar o lugar aonde pertence a Ti. Meu Deus, nós não fomos feitos para brilhar, nós fomos feitos para resplandecer a Sua luz, Senhor. Nos leva de volta ao propósito original. Se por acaso, Senhor, nós nos desviamos, estamos distantes da maquete, nós não conseguimos mais olhar a maquete original, nos traz de volta para perto da maquete, nos traz de volta para perto da maquete que se chama Jesus Cristo, Pai. Quebranta o nosso coração. Nós não precisamos, meu Pai, de grandes avivalistas aqui ministrando, de pregadores de renome, de cantores, meu Pai, da mídia, não. Porque o Seu Espírito Santo já fala aqui nessa igreja, através de homens e mulheres que se dispõem a ser um canal, meu Pai, de bênção para a Tua casa. Abençoa a cada irmão, a cada irmã nessa noite. Cuida, protege, os inspira, os capacita, meu Pai, para que eles possam viver o sobrenatural de Deus nesse ano. Que esse ano possa ser o ano divisor de águas, aonde, meu Pai, o João Marcos possa criar maturidade, aonde os Paulos possam assumir a responsabilidade, e aonde, meu Pai, que possam se manifestar os Barnabés da sua casa, preparando aqueles que ainda não são nada, cuidando daqueles que estão com carrapicho, meu Pai, os capacitando e os preparando para assumir lugar, meu Pai, de liderança, Senhor. Essa igreja, ela é uma mulher fértil, que ela possa continuar, meu Pai, produzindo muitos e muitos filhos para Ti, e assim nós glorificamos o Teu nome, em nome de Jesus, amém. Irmãos, antes de terminar essa mensagem, eu não posso deixar de perguntar, se existe alguém aqui nessa noite que ainda não teve um encontro com Cristo, hoje pode ser o seu dia. Hoje é o dia que Deus te pede para você entregar tudo, para poder viver tudo na presença dEle. Se existe alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus, manifeste apenas levantando a sua mão. É um gesto simples no mundo natural,